Uma alegria, gente. Uma noite super especial. 3 anos de Melk Chapecó. Como a Suzana falou, assim, parece que é pouco, mas foi muito intenso. Vivemos muitas coisas nesses 3 anos. A história da minha família está muito vinculada a essa comunidade. E para nós é uma grande alegria nós podermos estar aqui juntos, comemorando esse dia. Bom, o tema para a nossa noite é: eu decido confiar diante de grandes desafios. E para a gente começar a abordagem de hoje, eu quero começar falando com vocês de um tema que passou faz pouco tempo e ainda está bem na nossa memória. Quem assistiu às Olimpíadas de Paris agora, que recém passaram? Quem assistiu? Quem acompanhou alguns dos jogos, algumas coisas? Ok. Quem assistiu, provavelmente sabe quem é essa pessoa que está aqui na projeção. Sabem? Sabem. Ficou famosíssima. Simone Biles, uma ginasta norte-americana que ganhou muitas competições e medalhas nessas últimas Olimpíadas, inclusive tirou alguns ouros que quase foram nossos, né? Quase foram do Brasil, com a Rebeca Andrade. Grande ginasta. Se vocês viram a apresentação dela, é absurdo, assim, é algo estrondoso. É a melhor do mundo hoje no que ela faz. O que muitas pessoas não sabem é que ela tem uma história um tanto quanto complicada. A mãe dela era dependente química. E quando ela tinha 3 anos, a mãe dela entregou ela para adoção. A mãe dela abriu mão de criar ela e entregou para adoção. E a Simone passa por alguns lares, algumas tentativas frustradas de adoção, até que finalmente o avô dela adota e cria ela. E olha só, mesmo nesse histórico de rejeição, de desestrutura familiar, de dificuldade, ela literalmente se torna a melhor do mundo naquilo que ela faz. É uma das maiores histórias de superação que a gente já viu. Agora, o que é interessante é que mesmo numa história de superação tão grande, não teve só passos para frente. Não teve só vitórias. Não sei se vocês lembram, mas nos Jogos Olímpicos passados de Tóquio, a Simone Biles, ela desistiu de algumas finais olímpicas. Ela se classificou e desistiu de algumas finais olímpicas. Ela não compareceu na final. Por quê? Porque diante do grande desafio da competição, ela se sentiu tão pressionada e ansiosa que ela optou em desistir por causa do seu emocional. Sabiam disso? Foi nas Olimpíadas de Tóquio. E ela, em entrevista, ela falou: enfrentar grandes desafios pode ser avassalador. Em entrevista, ela disse que o teu corpo pode estar perfeito para a competição e completamente preparado. Isso não significa ainda que você vai ganhar. A tua mente também tem que estar preparada. E ela justamente falou o quão difícil pode ser enfrentar um grande desafio como uma competição olímpica. Mas não é só ela. Tem um grande outro esportista que também teve um momento de revés na sua carreira. Vocês já ouviram falar do Michael Phelps? Poxa, acho que quem tem 20 anos, pelo menos, já ouviu falar do Michael Phelps. Michael Phelps é o maior medalhista dos Jogos Olímpicos da história. Ele tem nada mais, nada menos do que, olha só, 28 medalhas olímpicas. Só ele. Das 28, 23 são de ouro. É o maior atleta da história. Em 2016, ele pausa a sua carreira. Ele para com a natação, ele se afasta das piscinas. Por quê? Porque ele tinha grandes problemas com ansiedade e depressão, justamente por causa da grande pressão que ele sofria nas competições. Ele fala: eu enfrentava grandes desafios e com isso vinha um imenso estresse e pressão. E sabe o que eu quero dizer com essa história desses 2 atletas? É muito simples. Enfrentar grandes desafios traz estresse e pressão. Não é só em Jogos Olímpicos, como o caso desses 2 atletas, mas os grandes desafios que você enfrenta, que eu enfrento, que podem ser na área familiar, que podem ser na área profissional, que pode ser uma mudança de cidade. O que a gente precisa entender nesse momento é: grandes desafios para todos nós
trazem grande pressão, grande ansiedade, grande preocupação, grande medo para todos nós. Mesmo essas pessoas que a gente olha pela TV e parecem tão fortes, parecem tão corajosas, parecem de ferro às vezes, passaram por isso, nós também passamos. Por que enfrentar grandes desafios nos deixa tão assim tensos? Deixa eu dar algumas razões para vocês. Primeiro delas, incerteza. Em grandes desafios, nós não sabemos se vai dar certo, se não vai dar. Quem já se mudou de cidade fica pensando como vai ser a mudança de cidade. Vamos nos adaptar, não vamos? Será que vai ter escola para as crianças? Vai dar certo, não vai? E esse novo negócio que eu vou começar, vai dar certo, não vai? Incertezas. Se não tem incerteza, não tem tensão. Vocês sabem, a nossa filha mais velha, ela gosta de competir. Não sei, alguém de vocês já teve filhos que competiam? Já? Cara, quando você tem um filho competindo, seja muito sincero, a gente fica mais tenso do que se fosse com a gente. A gente entra na quadra junto e está lá nervoso junto. Um dos campeonatos que a Laura participou no ano passado, aconteceu que ela era a única inscrita da categoria dela. Então o que aconteceria? Se ela pisasse o patins, ela faz patinação artística, se ela pisasse na quadra, medalha de ouro. Medalha de ouro. Suza, não foi o campeonato mais tranquilo da nossa vida. Estava todo mundo tranquilo, assobiando, a Laura estava numa boa também. Por quê? Porque tinha certeza. Sabia o que ia acontecer. Mas quando tem incerteza é diferente. Aí a tensão aumenta, a pressão aumenta. Como vai ser? Não só isso. Expectativas, e esse eu acho que é um dos pontos principais. A gente vai formando uma expectativa, se eu ganhar vai ser assim, se esse novo negócio que eu fizer funcionar, minha vida vai ser assim, minha situação financeira vai melhorar, se minha empresa se consolidar, aí sim eu vou viver de uma outra forma. A gente vai formando uma expectativa, e junto com a expectativa um grande medo de frustrar essa expectativa. Por isso grandes desafios nos trazem tensão. E aliás, eu acho que um dos principais pontos para a gente observar, é que a gente tem que lidar não só com as nossas expectativas, mas com a dos outros. Eu acho que o que mais nos deixa tensos diante de grandes desafios é, se não der certo, como eu vou encarar todas as pessoas que investiram em mim? Todas as pessoas que me ajudaram, como eu vou encarar meus filhos, como eu vou encarar meu cônjuge. Então, diante de grandes desafios, o nosso grande medo é decepcionar as pessoas, especialmente as pessoas que nós amamos. E aqui tem grande parte da nossa atenção. Nós nos sentimos pressionados diante de grandes desafios por causa das consequências do fracasso. Eu já acompanhei algumas pessoas que empreenderam, resolveram abrir seu próprio negócio. E aí, claro, a maioria das pessoas não tem o recurso total para abrir um negócio e ficam pensando, e se não der certo, como é que eu vou lidar com essa dívida? Como é que eu vou lidar com as consequências disso agora? Medo do fracasso. Além disso, experiências passadas, que às vezes foram já ruins, a gente traz isso à tona, também nos pressiona. E por fim, a sensação de tempo perdido. Eu estava vendo uma entrevista de uma atleta do voleibol feminino do Brasil nessas últimas Olimpíadas, logo depois que eles perderam a semifinal para os Estados Unidos. E a atleta falou assim, a gente tem que ir para cima agora para conseguir o bronze, porque senão são 4 anos perdidos. Eu acho que isso se passa no coração de todos nós, sabe? Quando a gente está diante de um grande desafio, a gente pensa, se der errado, quanto tempo da minha vida eu perdi? Quanto tempo que eu coloquei nisso que foi no lixo? Então, isso nos pressiona. Quero que vocês entendam, diante de grandes desafios, nós nos sentimos pressionados, ansiosos. Por causa desses motivos e talvez por causa de outros. Tivemos uma fuga, gente, mas já está... A equipe de segurança já foi contactada, fiquem tranquilos. Está tudo certo. Está tudo certo. Muito bem. Agora, como lidar, volta, concentra, como lidar com essa ansiedade e atenção diante de grandes desafios? Como lidar com isso? O Michael Phelps, nos grandes campeões, ele dá uma dica muito importante. Ele diz assim, para enfrentar grandes desafios, é crucial reconhecer que não precisamos lidar com tudo sozinhos. Espera aí, você não está sozinho não.
Se você quer lidar com pressão de grandes desafios, você precisa encontrar apoio na sua rede familiar, na sua rede de relacionamentos. Se você resolver enfrentar sozinho, você vai sucumbir. Então, encontra apoio, encontra ajuda profissional se precisar, encontra amigos que possam estar junto contigo. E o que nós vamos falar hoje, para mim, é ainda o mais importante: aprenda a contar com Deus. Você não está sozinho, tem pessoas, tem, mas se você aprender a contar com Deus nesses grandes desafios, você vai estar com certeza você vai enfrentar eles de um jeito muito diferente. Como então a vida com Deus, como a espiritualidade cristã pode nos ajudar a lidar com a tensão dos grandes desafios? Bom, nós vamos falar disso através de um texto bíblico. Se vocês não sabiam, deixa eu contar para vocês. Jesus mesmo ensina os discípulos a lidarem, pode pegar a única. Jesus mesmo ensina os discípulos a lidarem com essa pressão e com essa tensão. Ele tem uma lição específica sobre isso. E para vocês entenderem o contexto, deixa eu explicar para vocês. Os discípulos estavam num momento difícil. Eles tinham acabado de ter sido enviados pela primeira vez sozinhos, sem Jesus, para fazer a sua obra. E eles voltam cansados. Quando eles voltam cansados, só se coloca nessa situação. Conecta com esse sentimento. Eles estão cansados. E quando eles estão cansados, eles recebem a notícia de que João Batista, que era primo de Jesus e amigo do grupo, tinha sido morto pelo rei Herodes. Então, além de cansados, eles estavam em luto. Jesus, percebendo a situação, ele diz para eles assim: vamos descansar um pouco, vamos para um lugar à parte, para um lugar mais calmo, e vamos tirar o final de semana de folga. E eles vão. Só que quando eles chegam no lugar que eles iriam, uma multidão gigantesca estava lá, porque descobriram para onde eles estavam indo e foram. A sensação é mais ou menos assim: sabe quando você está muito cansado, triste, deprimido, você separa um final de semana para ir, de repente, num hotel, para descansar, arejar a cabeça, você chegou lá, finalmente, no hotel que você reservou, e quando você chegou, você recebe um telefonema do seu trabalho, e não tem o que fazer, você tem que voltar. Mais ou menos a sensação que eles estavam. E aí, eles criam a expectativa de que Jesus ia mandar aquela multidão embora. Estamos cansados, estamos tristes, precisamos do nosso tempo. Mas Jesus não. Jesus entende que ainda era momento de servir. E ele começa a atender a multidão. E olha só o que acontece. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Quero que vocês entendam aqui, tem uma nuance linguística do texto que os estudiosos da Bíblia nos apontam aqui. Os discípulos é a única ou uma das únicas vezes em todos os evangelhos que eles mandam em Jesus. E a expressão que eles usam aqui, manda as pessoas, ou embora o povo, é uma expressão muito forte e não é educada. Eles não estão dizendo para Jesus assim: ó, Jesus, o que o senhor acha de talvez mandar esse pessoal embora? Veja bem, não. Eles estão literalmente dando uma ordem para Jesus. Jesus, manda embora essa multidão, já é tarde, agora deu. Tão cansados e estressados eles estavam. Nisso, Jesus resolve dar uma lição para eles. Olha só. Porém, Jesus respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Denário é uma moeda, o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal no campo. Não sei quanto que ganha um trabalhador braçal no campo por um dia de trabalho hoje. R$100, Maicon. R$100. Então, 200 denários são 20 mil reais. Consegue imaginar isso? Imagina, né? A gente está falando de uma multidão, gente, de mais ou menos 10 mil pessoas. São 5 mil homens. A gente calcula pelo menos umas 10 mil pessoas. Os discípulos dizem: não tem como alimentar essa galera. É muito dinheiro, é muito pão.
E aí eles ainda perguntam: devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Que lição a gente tira daqui? Vamos colocar aqui, cerca de 10.000 pessoas. E Jesus dá uma tarefa para eles, um grande desafio, enorme: alimentem esse pessoal. E aí os discípulos vão lá, olham, 5 pães, 2 peixes, 10.000 pessoas, não vai dar. Escuta, um autor chamado Max Lucado, ele diz: a matemática que Jesus queria que os discípulos fizessem era diferente. A matemática que eles usaram é 5 pães mais 2 peixes para 10.000 pessoas, não tem jeito. O Max Lucado diz: a expectativa de Jesus, a lição que Jesus queria trazer, era que os discípulos calculassem assim: 5 pães, mais 2 peixes, mais 1 Jesus, vai dar certo. Consegue entender isso, gente? Essa era a matemática. Qual é a grande lição que Jesus quer trazer para os discípulos? Ela é muito simples da gente entender, mas difícil da gente viver. Aprendam a contar com Deus nos grandes desafios. Sim, Deus está interessado nos dilemas da sua vida, nos desafios que você enfrenta. Sim, Ele observa isso. Aprenda a contar com Deus. Aprenda a lembrar que Jesus está junto. Mas por que isso é tão difícil da gente colocar em prática, Jorge? Por causa da nossa natureza. O que a Bíblia vai falar, e a gente tem aprendido nessa série de mensagens, é que depois do pecado, a nossa confiança mais profunda está em nós mesmos. Nós confiamos às vezes em uma pessoa que nos deu um conselho, nós confiamos às vezes num livro que a gente leu, numa palestra que a gente escutou. A gente tem várias entregas de confiança, mas a nossa confiança mais profunda está em nós mesmos. A gente só vai ouvir aquela pessoa ou aquele autor do livro se ele passar no nosso senso crítico, porque a nossa confiança mais profunda está em nós mesmos. Mas o desafio do evangelho é diferente. Você pode confiar em si mesmo? Pode, a autoconfiança não é de todo ruim, mas crie um nível ainda mais profundo. Que a sua confiança mais profunda esteja em Deus. Em Deus. Se a sua confiança está em você mesmo, diante de grandes desafios, se você percebe que você não tem recursos, você está lascado, você não tem mais o que correr, você não tem mais nenhuma ferramenta para pegar. Não tem a quem recorrer. Agora, se você entendeu quem Deus é, o Deus amoroso, bondoso e justo que Ele se mostrou em Jesus, e aprender a confiar nele, e colocar sua confiança mais profunda nele, mesmo que os seus recursos se esgotem, você não está perdido. Você ainda tem Ele para contar, para confiar. Além dos momentos da nossa confiança natural, é difícil a gente contar com Deus por causa das situações de tensão que nós passamos. O mesmo autor, Max Lucado, ele conta uma história. Ele diz que uma vez uma menina, uma história real, uma vez uma menina estava se arrumando para ir para a escola. E ela se atrasou. E a van que vinha pegar ela, estava já lá, e buzinou na frente da casa, só que ela ainda não tinha colocado o calçado. Então ela começou a colocar o calçado rápido e começou a amarrar o tênis, mas ela estava tão tensa, porque nessa altura a van já deu uma segunda buzinada, que ela se atrapalhou no cadarço e acabou soltando o cadarço, tentou mais uma vez, acabou soltando de novo, tentou mais uma vez e não conseguiu, de nervosismo, que chegou uma hora que ela simplesmente, história real, ela colocou a cabeça nos joelhos e começou a chorar.
Mas sabe o que é interessante? Que ela estava tão tensa, que ela não percebeu que o pai dela estava do lado dela o tempo inteiro e poderia resolver aquele problema facilmente. E fez. Logo depois que a menina começou ali a chorar, o pai se ajoelhou, amarrou o tênis dela e ela foi para a escola. E essa história nos mostra que às vezes a gente até confia em Deus, tem aprendido a confiar em Deus, tem aprendido a contar com Deus. De repente a gente já teve histórias na nossa vida onde a gente confiou em Deus e deu tudo certo e a gente abasteceu o nosso coração, mas aí de repente surge um novo momento de tensão, de cansaço, de estresse. Parece que a gente esquece aquilo de novo, se atrapalha e se esquece que o nosso Pai caminha do nosso lado. E está junto. E está junto. Queridos, aprendam a contar com Deus, a confiar nele, a colocá-lo junto na equação, a lembrar que ele caminha do lado de vocês. E que às vezes o recurso que te falta, nas mãos dele vai ser o suficiente. Sabe o que é interessante? Naquela época, o costume era, e vários historiadores confirmam, quando se agradecia o alimento, se olhava para o chão. Mas o texto ele faz questão de dizer que quando Jesus parte o alimento, ele está olhando para o céu. Para o céu. Você entende como isso aqui é precioso? Jesus poderia estar olhando para a multidão de 10.000 pessoas. Jesus poderia estar olhando para os 5 pães e 2 peixes. Jesus escolhe olhar para o céu e para o que Deus poderia fazer. Semana passada a gente falou de um episódio bíblico bem legal, quem estava? Quando Pedro caminha sobre as águas, e a gente comentou que estava tudo indo muito bem, Pedro estava andando sobre as águas, e enquanto ele estava olhando para Jesus, mas quando ele olha para as ondas, e quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Quando o olhar dele sai de Jesus, ele começa a afundar. Aqui não é diferente, aqui Jesus nos ensina para onde olhar. Olhe para Deus, olhe para o que Deus pode fazer, olhe para esse Senhor misericordioso e gracioso, que se mostrou em Jesus. Olhe para o céu. Agora deixa eu só comentar mais uma coisa. Se você olhar para o céu, se você aprender a contar com Deus, sabe qual vai ser uma grande diferença que você vai sentir na sua vida? Você vai aprender a não desprezar o pouco. No livro de João, no Evangelho de João, quando João está falando do mesmo texto, um dos discípulos fala assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tanta gente? Não é nada. Não adianta nada esses 5 pães e 2 peixes aqui. Melhor que nada. Mas você percebe o que Jesus fez com esses 5 pães e 2 peixes? O que eu quero dizer é, quando a nossa confiança está só em nós mesmos, às vezes a gente pode olhar para as nossas habilidades e dizer assim, não é nada, 5 pães e 2 peixes. Às vezes a gente pode olhar para a nossa escolaridade, para os nossos recursos financeiros e dizer, não é nada, 5 pães e 2 peixes. Às vezes a gente pode olhar para o nosso casamento e dizer, é pouco. A gente pode olhar para o nosso trabalho e dizer, é pouco. A gente pode olhar para tanta coisa e dizer, é pouco. Esse é o pensamento de quem confia em si mesmo. Quem aprendeu a ir para o nível mais profundo e confiar em Deus, ao invés de desprezar o pouco, entrega para Jesus. O sentimento é, eu sei que é pouco, mas eu vou continuar fazendo o meu melhor. E eu acredito que a partir desse pouco, Deus pode fazer muito. Se você olhou o texto, você vai perceber que Jesus não fez nada que os discípulos poderiam fazer. São os discípulos que fazem as contas, os discípulos que avaliam a situação, são os discípulos que vão atrás do que eles tinham e acham os 5 pães e os 2 peixes, são os discípulos que repartem com a multidão, são os discípulos que organizam a multidão e são os discípulos que
recolhem o resto. Jesus não fez nada que eles poderiam ter feito. Sabe o que a gente aprende disso? Continue fazendo o teu melhor, mas entregue esse pouco para Cristo e veja o que Ele vai fazer. O que eu acho fantástico desse texto é que sobraram 12 cestos cheios. 12? 12. Por que 12, Jorge? Não é difícil da gente fazer as contas. Um para cada. 12 discípulos incrédulos voltam para casa com um cesto cheio cada um, para lembrar eles do que Deus pode fazer com pouco. Eu creio que se você fizer o seu melhor e entregar nas mãos de Deus, em algum momento você vai ter um cesto cheio, uma experiência que você vai dizer, impressionante, o que Deus pode fazer. Não despreze o pouco. Aprenda a entregar o pouco para quem pode fazer dele muito. Uau! Frase de coach, anotaram essas? Bota no Instagram depois. Para fechar, último pensamento, terceiro, né? E último. O que é interessante é que logo depois de multiplicar os pães e peixes, de acordo com João, um tempinho depois, a multidão volta para Jesus. E sabe o que eles queriam? Sabe o que eles queriam? Mais pão e peixe. João 6, olha lá. E Jesus começa a explicar para eles que nenhum pão e peixe do mundo iria saciar o coração deles. E aí ele fala uma frase que se tornou marcante para nós cristãos. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus com isso está dizendo, gente, nenhum pão do mundo pode saciar a fome da sua alma, só Deus pode. Sabe o que significa? Você pode ter um grande desafio pela frente. Eu não sei o que vai ser aí, gente. Mudança de cidade, abrir um novo negócio, ganhar uma promoção, desafio familiar com seus filhos que estão, sei lá, indo para a faculdade, não sei. E você vai fazer exatamente isso. Você vai colocar nas mãos de Deus, confiar nele, fazer o seu melhor, e talvez Deus multiplica. Mas sabe o que Jesus está dizendo? É que nenhum sucesso do mundo vai saciar teu coração. Sua empresa pode dar certo. Sua promoção pode chegar. Você pode ganhar medalha nas Olimpíadas. Você pode ser mais rico do que você imaginava. Não caia na ilusão de que isso vai saciar a sua alma. A única coisa que pode saciar a sua alma é Jesus. A Andressa comentou isso com a gente algumas semanas atrás, falando da vida dela e como só Jesus pode saciar. Então, vá atrás de grandes desafios. Vai! Só lembra que o único que pode saciar teu coração não são os desafios. Você vai ganhar uma coisa, você vai querer outra e outra e outra e outra. O único que pode saciar seu coração é Cristo. A Bíblia fala que nós fomos criados para viver com Deus. Esse relacionamento é rompido pelo pecado dos nossos primeiros pais. A partir dos nossos primeiros pais, todo ser humano nasce desconectado de Deus. E tudo aquilo que nós somos criados para viver com Ele, nós não temos, por isso nós nos sentimos vazios. E nós não nos sentiremos cheios em nenhum lugar que não em Deus. Nós podemos voltar a viver com Deus através de Cristo, que é o único caminho até Ele. Aquilo que Jesus fez por nós, morrendo e ressuscitando, é o único caminho até Deus. E viver com Cristo é a única forma de nós nos sentirmos satisfeitos. Diante disso, gente, aqui estão os nossos pontos. Aprenda a contar com Deus. Não despreze o pouco. E sacie seu coração em Jesus. E eu quero só falar, eu sei que algumas pessoas nos visitam hoje, licença para vocês, só um minutinho, para falar com as pessoas daqui da igreja, da nossa comunidade, da Meu Chapecó. Nós vivemos grandes desafios na nossa comunidade. Temos o desafio de crescermos para que mais pessoas conheçam a Jesus. Temos o desafio de abençoarmos a nossa cidade, que tem muitos problemas sociais. Temos o desafio de termos um lugar próprio, a gente tem falado disso várias vezes.
Temos o desafio de conseguirmos a autonomia financeira que a gente precisa, e está na hora da gente conseguir isso. E eu vou dizer para vocês que, olhando isso algumas semanas atrás, eu fiquei profundamente deprimido. Eu pensei, é impossível, Deus. E esse foi o texto que me veio à mente. E eu pensei, tá aí, vamos fazer o nosso melhor, entregar para Deus. E eu vou dizer para vocês, pessoal, eu acredito do fundo do coração que um dia a gente vai estar aqui falando dos cestos cheios que a gente tem. Vamos fazer o nosso melhor, confiando em Deus. E Deus vai nos conduzir para que a gente consiga cumprir a missão que Ele nos deixou, no seu tempo e conforme a sua vontade. Mas vamos juntos. Vamos juntos. A gente passou por muitos desafios, especialmente no início da igreja. E eu aprendi diante desses grandes desafios a repetir para mim mesmo uma oração curta, mas que eu repetia centenas ou milhares de vezes, até meu coração ficar em paz. Eu repetia, eu decido confiar. Deus, eu decido confiar. Deus, eu decido confiar. Por isso que veio o nome dessa série, nesse momento que a gente está vivendo. Eu quero convidar vocês para nós entregarmos os nossos 5 pães e 2 peixes para Jesus, fazermos o que tiver ao nosso alcance e juntos decidirmos confiar. Bom, avalie. Você tem aprendido a contar com Deus em meio a grandes desafios? Qual conta você tem feito? 5 mais 2, não consigo? Ou 5 mais 2 mais 1, Jesus? É possível. Diante dos desafios do seu trabalho, da sua família, você tem lembrado de dobrar o seu joelho e dizer, Deus, eu não tenho o suficiente. Eu não sou talvez o suficiente. Eu sei que isso vai na contramão da nossa cultura, mas a gente pode assumir nossa vulnerabilidade diante de Deus e dizer, o que eu sou e o que eu tenho é pouco, mas eu confio que nas tuas mãos será o suficiente. Avalie, você tem se sentido envolvido nesses grandes desafios da nossa igreja? Você faz parte disso, pensa nisso. E eu queria convidar vocês a decidirem, pôr sua confiança mais profunda em Deus, que a sua confiança mais profunda não esteja em você mesmo, esteja em Deus. E quando faltarem os recursos, você ainda lembre que você ainda tem alguém que você pode entregar as coisas. Decida fazer o seu melhor olhando para o céu. Isso que Jesus fez. Decida fazer o seu melhor olhando para o céu, olhando para aquilo que Deus pode fazer, crendo e confiando. Decida se juntar à comunidade. Agora um desafio nosso para quem é da igreja. Decida nesse espírito se juntar à comunidade nos desafios que temos pela frente. Faça parte dessa história. Faça parte desses desafios. Para que você um dia possa saber também o que Deus vai fazer no nosso meio. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!